História real da vovó, a descoberta chocante que mudou tudo sobre a infância da avó. O sol mal havia nascido quando Clara decidiu mergulhar na história de sua avó, Dona Elvira. O que parecia ser apenas uma curiosidade de estudante de história, logo se transformou em uma jornada perturbadora. Ela se sentou no sótão empoeirado da casa da avó, cercada por caixas de papelão e velhas fotos amareladas. O que era uma pesquisa comum sobre os desafios enfrentados durante a Segunda Guerra Mundial, logo a levaria a algo muito mais profundo e intrigante. Em uma das caixas, Clara encontrou um diário encadernado em couro. As páginas finas e amareladas estavam cheias de uma caligrafia elegante, mas apressada. À medida que folheava, o coração dela disparava. Elvira não era apenas uma mulher comum. Ela parecia ter sido uma espiã. Em letras desbotadas, Clara leu sobre encontros secretos à luz da lua, mensagens codificadas e uma rede de informantes que viajavam pela Europa, em meio à guerra. E o que Elvira queria proteger tão ferozmente que não contara a ninguém, nem mesmo para os filhos? O peso das novas revelações a sufocava. Poderia essa descoberta manchar a imagem limpa que sempre tivera da vovó? O que seria da memória da família diante de tantos segredos? Clara precisava desabafar com alguém. Então decidiu contar ao irmão, Rafael. Ela aguardou por dias, ensaiando cada palavra. Mas quando finalmente o fez, ele a interrompeu, a voz repleta de temor. Você não entende, Clara. Às vezes é melhor deixar o passado onde ele pertence. A resistência dele a fez sentir um nó no estômago. Rafael sempre foi o mais prático da família. Mas aquela era a avó deles. O legado estava em jogo. A tensão pairava no ar quando, inesperadamente, uma carta chegou, sem remetente. Clara abriu com as mãos trêmulas. Dentro estava uma mensagem advertindo sobre a presença de um antigo rival de Dona Elvira. Alguém que poderia expor verdades que arruinariam não apenas a reputação da avó. Como ela poderia proteger sua avó e sua história? E mais importante, se a revelação do passado fosse tão arriscada, valeria a pena expô-lo? Clara se viu em uma encruzilhada, a adrenalina pulsando em suas veias. Entre os fios do passado e as sombras do presente, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem ela realmente conhecia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Ei, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda estava absorvendo. O sótão, com suas sombras e segredos, parecia se tornar um lugar ainda mais pesado. Foi até a escada hesitante, tentando acalmar a respiração. Elvira, você precisa de mim? Pensou, mas tinha certeza de que a avó estava dormindo. Ela desceu lentamente, cada passo ecoando como um tambor. Ao chegar ao chão, Clara viu um aglomerado de pessoas na sala de estar. Rafael estava lá, mas não sozinho.
a mãe deles, Dona Lúcia, e um homem alto, vestindo um terno que parecia mais apropriado para um funeral. O olhar de Rafael era sombrio. Ele a viu e fez um gesto afobado, como se quisesse que ela se afastasse. "O que está acontecendo?" Clara perguntou a voz tremendo. "É um assunto de família", respondeu o homem, apresentando-se com um ligeiro aceno. "Sou o agente Moreira, da Agência de Segurança. Precisamos conversar sobre a sua avó." "As revelações do diário, elas não devem ser reveladas", Rafael cortou, com os olhos ardendo de um medo que Clara nunca havia visto antes. Moreira olhou para Rafael, depois para Clara. "O que você leu é muito mais perigoso do que imagina. O codinome Aurora estava envolvido em um esquema muito maior e a segurança de todos está em jogo." Clara sentiu o estômago revirar. "O que você quer dizer? Mulheres como sua avó foram recrutadas para executar missões secretas. Elas não apenas espionavam, mas também protegiam informações que, se caíssem nas mãos erradas, poderiam mudar o curso da história. Por décadas o nome Aurora foi envolto em mistério por uma razão." Dona Lúcia começou a chorar, a emoção se desenrolando em seu rosto. "Eu não sabia. Eu nunca soube que ela estava tão envolvida." Sua voz era um sussurro quebrado. Clara queria gritar. "Por que ninguém nunca me contou?" "Porque é melhor viver na ignorância do que saber toda a verdade", disse Rafael, a frustração transparecendo. Ele se virou para Moreira com raiva. "Por que agora? O que fazer com essa informação?" Foi então que Moreira, com uma expressão grave, olhou diretamente nos olhos de Clara. "Estamos em alerta. A recente descoberta do seu diário fez com que um antigo rival de Dona Elvira emergisse das sombras. Ele sabe da Aurora e está disposto a fazer o que for preciso para se vingar." Uma onda de horror atravessou o corpo de Clara. Como alguém poderia querer machucar a avó? Se esse rival estivesse por perto, o nó na garganta se apertou. O que mais não sabia sobre Dona Elvira? O que mais estava escondido? "Precisamos que você se mantenha a salvo", Moreira continuou, a urgência em sua voz aumentando. "As coisas podem ficar complicadas e você pode ser um novo alvo dele." Instintivamente, Clara olhou para Rafael. O olhar dele agora era diferente, mais intenso, como se a verdade tivesse quebrado um laço entre eles. "Como pude não ver isso antes?" ele murmurou, sem querer falar do que quer que fosse. Clara agora entendia que o passado não era apenas um eco distante, mas uma serpente que se esgueirava no presente, ameaçando devorar o que ainda restava. O chão sob seus pés parecia instável e ela precisava de respostas imediatas. Mas, em meio ao turbilhão de emoções, uma nova pergunta surgia. A avó realmente era a heroína ou uma figura sombria e numa história ainda não revelada? Era hora de descobrir. Mas a quem ela poderia confiar agora? O silêncio na sala era opressivo. Todas as respostas pareciam próximas, mas ainda assim tão distantes. O silêncio na sala era opressivo. Todas as respostas pareciam próximas, mas ainda assim tão distantes. Clara sentiu a pressão crescendo, o peso das revelações batendo contra seu peito. O olhar de Moreira a fixava, enquanto Rafael parecia cada vez mais angustiado. Mas antes que alguém pudesse responder, o telefone fixo na cozinha tocou, estrondoso, quebrando a tensão.
Clara se virou instantaneamente. A curiosidade aflora em meio ao medo. O som era ensurdecedor, como um alerta, algo que não deveria ser ignorado. Dona Lúcia foi até a cozinha, com as mãos trêmulas, e atendeu. Alô? A voz dela tremia, e todos na sala acompanharam cada palavra, atentos. Uma pausa longa seguiu-se antes de ela responder. O quê? Não, isso não pode ser verdade. A expressão de sua mãe se transformou em horror. Não, não, você está mentindo. Ela ficou pálida, quase como se tivesse visto um fantasma. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela queria correr até a mãe, mas as pernas pareciam pesadas, coladas ao chão. Moreira estreitou os olhos. O que está acontecendo? O que você ouviu? Dona Lúcia desligou o telefone abruptamente e olhou para os filhos, os olhos arregalados. É o hospital! A vovó! Dona Elvira. Ela não está bem. Um infarto. Trata-la! Foi inesperado. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O chão parecia desmoronar sob os pés de Clara. A avó, a pessoa que sempre fora seu porto seguro. O coração dela disparou como um tambor ensurdecedor enquanto Rafael a puxava pela mão. Vamos! Precisamos ir! Ele estava em movimento, mas Clara estava paralisada. A revelação de que a avó estava tão doente a fez querer gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Clara! A voz de Rafael a trouxe de volta. Vamos! Eles correram para o carro, a mente de Clara uma tempestade de pensamentos. Como tudo podia mudar tão rapidamente? E o diário? Essas novas informações poderiam ser a chave para entender sua avó, mas agora tudo pareceria irrelevante. O que realmente importava era a saúde dela. Eles chegaram ao hospital e Clara entrou, o cheiro de desinfetante invadindo suas narinas. O coração dela martelava no peito. Uma enfermeira os guiou até uma sala e lá estava Dona Elvira, rodeada por máquinas. O rosto dela estava pálido, mas ainda havia uma presença inconfundível naquele corpo frágil. Clara se aproximou, as lágrimas escorrendo. Vovó, sou eu, a Clara! Ela segurou a mão da avó que estava fria e frágil. Senhora Elvira tentou sorrir, mas era doloroso. O olhar dela caiu para o lado, um misto de humildade e angústia. Você viu o diário? Dona Elvira sussurrou, a voz quase inaudível. Vi. O que isso significa? O que você escondeu de nós? Clara sentia que palavras estavam trancadas em sua garganta, mas a urgência a pressionava. Dona Elvira fechou os olhos por um momento. Nem tudo é o que parece, Clara. O codinome Aurora era só o começo. O que você precisa saber pode ser mais perigoso do que imagina. A cada palavra, a tensão aumentava. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Dona Lúcia, que parecia prestes a desmoronar novamente. Por favor, mãe, não somos mais crianças. Então, de repente, uma voz conhecida ecoou do fundo do corredor. Dona Elvira, estamos prontos para levá-la. Era um grupo de homens em ternos escuros, com expressões frias e sérias. Clara nunca havia visto aqueles homens antes, mas seu coração começou a acelerar outra vez. Quem são eles? O que querem da vovó? As perguntas pairavam no ar, a incerteza como um manto pesado. Clara! Dona Elvira tentou falar, mas a palavra saiu como um sussurro. Ela olhou diretamente para a neta. Uma súplica em seus olhos. Você não pode contar a ninguém. Eles não devem saber. Antes que Albim pudesse reagir, os homens entraram na sala, somados à atmosfera tensa. Clara sentiu um nó na barriga. O que estavam escondendo? O que significava a conexão da avó com essas figuras sombrias?
As portas se fecharam atrás deles, e o que antes parecia ser uma simples visita ao hospital, agora se tornava um mistério sombrio. Clara olhou para Rafael, e nos olhos dele havia uma nova definição de medo. O que mais existia por trás daquela história? Tudo mudara de novo. O que era a história de Dona Elvira? Clara estava prestes a descobrir que o legado da avó envolvia muito mais do que simples segredos do passado. E logo, as sombras do passado se tornariam uma luta pelo futuro. Clara sentiu o peso da presença dos homens em ternos escuros, sua sombra se alongando pela sala. O clima estava denso, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. E a urgência da situação pulava como um tambor em seus ouvidos. Dona Elvira olhava para aqueles rostos desconhecidos com um medo palpável. Quem são vocês? Clara não conseguiu se conter. A voz dela ressoou forte, mas o medo transparecia. Rafael estava em pé ao lado dela, com uma postura defensiva. A avó olhou para os desconhecidos, depois para Clara e Rafael, antes de tentar diminuir a tensão. São apenas pessoas que precisam conversar, disse Dona Elvira. Mas a hesitação em sua voz não convencia ninguém. Os homens avançaram um passo e o mais alto deles, com um olhar rígido, olhou diretamente para Clara. Precisamos garantir a segurança dela, disse ele. E a cada palavra, o coração de Clara acelerava. Ela virou-se para a mãe, que estava imóvel, com os olhos fixos na avó. Mãe, o que está acontecendo? Isso não é só sobre você e sua curiosidade, Clara. Dona Lúcia interrompeu, a voz tremendo, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Tem coisas que sua avó nunca pode nos contar. E então, num instante, tudo mudou. O som do que deveria ser uma conversa civilizada transformou-se em um grito. Um alarme ressoou por todo o hospital, inundando a C. Todos se viraram rapidamente, mas foi a expressão no rosto de Dona Elvira que congelou o tempo. Não, não agora! Ela exclamou, a voz quase um uivo. Clara ficou petrificada, enquanto a avó se esforçava para se levantar da cama, ignorando as máquinas que insistiam em mantê-la no lugar. O olhar de Elvira falava de determinação, mas também de um pavor que Clara nunca tinha testemunhado antes. De repente, a porta do quarto se abriu com força e uma equipe médica entrou, seguida de homens de terno, não apenas os que estavam ali, mas mais. Um deles segurava um dispositivo que Clara reconheceu instantaneamente. Era uma câmera. O homem começou a gravar e o que viu em seguida a deixou em choque. Os rostos conhecidos de pessoas que Clara julgara estar longe. Imagens da família, amigos que ela nunca suspeitou que estavam envolvidos com os segredos de sua avó, se acenaram na tela. Aquela gravação não era só um vídeo. Era uma confirmação de um passado sombrio e retorcido. Você não pode! A emergência é maior do que pensamos. O codinome Aurora não é só um nome, mas uma identidade que precisa permanecer no passado. Se exposta, pode arruinar tudo o que conhecemos. Aquelas palavras soaram como um sino. E Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela. A confusão misturada com uma raiva inexplicável. Os homens pareciam hesitantes, mas continuaram. Precisamos levar Dona Elvira para um lugar seguro. O seu diário é mais do que apenas histórias. É uma chave que todos nós tememos. Há muito tempo.
A frase foi cortada quando um estrondo ecoou do outro lado da sala. Uma explosão! Os vidros quebraram e o caos irrompeu. Clara não conseguia compreender. Todo o ar foi sugado da sala. A enfermeira gritou e as máquinas começaram a apitar freneticamente. Rafael! Clara gritou ao ver que ele tinha sido empurrado para o chão. O pânico tomou conta e somente uma ideia dominava sua mente: proteger sua avó. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ela se lançou em direção à cama. Estava decidida a levar Dona Elvira para longe daquela cena assustadora. Mas quando estendeu a mão para sua avó, a sala tremeu novamente. A estrutura do hospital estava se despedaçando e a iluminação piscava. Algo na mudança do caos apontava que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Nesse momento, os sussurros sobre segredos familiares e revelações impensáveis não eram nada em comparação ao que Clara poderia perder. O passado estava voltando para assombrar não apenas sua avó, mas toda a família. E a verdade era mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Vamos, Clara, precisamos sair! Gritou Rafael enquanto puxava pelo braço. A resposta estava mais perto do que eles pensavam. A verdade estava prestes a se revelar em meio ao caos, e as consequências prometiam mudar a vida de todos para sempre. Clara sentiu o peso da presença dos homens internos escuros, suas sombras se alongando pela sala. O clima estava denso, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. E a urgência da situação pulava como um tambor em seus ouvidos. Dona Elvira olhava para aqueles rostos desconhecidos com um medo palpável. Quem são vocês? Clara não conseguiu se conter. A voz dela ressoou forte, mas o medo transparecia. Rafael estava em pé, ao lado dela, com a postura defensiva. A avó olhou para os desconhecidos, depois para Clara e Rafael, antes de tentar diminuir a tensão. São apenas pessoas que precisam conversar, disse Dona Elvira, mas a hesitação em sua voz não convencia ninguém. Os homens avançaram um passo e o mais alto deles, com um olhar rígido, olhou diretamente para Clara. Precisamos garantir a segurança dela, disse ele, e a cada palavra o coração de Clara acelerava. Ela virou-se para a mãe, que estava imóvel, com os olhos fixos na avó. Mãe, o que está acontecendo? Isso não é só sobre você e sua curiosidade, Clara. Dona Lúcia interrompeu, a voz tremendo, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Tem coisas que sua avó nunca pode nos contar. Então, num instante, tudo mudou. O som do que deveria ser uma conversa civilizada transformou-se em um grito. Um alarme ressoou por todo o hospital, inundando a cena com uma cacofonia de sirenes. Todos se viraram rapidamente, mas foi a expressão no rosto de Dona Elvira que congelou o tempo. Não, não agora! Ela exclamou, a voz quase um uivo. Clara ficou petrificada, enquanto a avó se esforçava para se levantar da cama, ignorando as máquinas que insistiam em mantê-la no lugar. O olhar de Elvira falava de determinação, mas também de um pavor que Clara nunca tinha testemunhado antes. De repente, a porta do quarto se abriu com força e uma equipe médica entrou, seguida de homens de terno, não apenas os que estavam ali, mas mais. Um deles segurava um dispositivo que Clara reconheceu instantaneamente. Era uma câmera.
O homem começou a gravar e o que viu em seguida a deixou em choque. Os rostos conhecidos de pessoas que Clara julgara estar longe, imagens da família, amigos que ela nunca suspeitou que estavam envolvidos com os segredos de sua avó, se acenaram na tela. Aquela gravação não era só um vídeo, era uma confirmação de um passado sombrio e retorcido. Você não pode levar minha avó! Rafael gritou, fazendo Clara despertar de seu transe. Mas aquelas palavras soaram como um sino e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, a confusão misturada com uma raiva inexplicável. Os homens pareciam hesitantes, mas continuaram. Precisamos levar Dona Elvira para um lugar seguro. O seu diário é mais do que apenas histórias. É uma chave que todos nós tememos há muito tempo. A frase foi cortada quando um estrondo ecoou do outro lado da sala. Uma explosão. Os vidros quebraram e o caos irrompeu. Clara não conseguia compreender. Todo o ar foi sugado da sala. A enfermeira gritou e as máquinas começaram a apitar freneticamente. Rafael! Clara gritou ao ver que ele tinha sido empurrado para o chão. O pânico tomou conta e somente uma ideia dominava sua mente: proteger sua avó. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ela se lançou em direção à cama. Estava decidida a levar Dona Elvira para longe daquela cena assustadora. Mas quando estendeu a mão para sua avó, a sala tremeu novamente. A estrutura do hospital estava se despedaçando e a iluminação piscava. Algo na mudança bucal apontava que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Neste momento, os sussurros sobre segredos familiares e revelações impensáveis não eram nada em comparação ao que Clara poderia perder. O passado estava voltando para assombrar não apenas sua avó, mas toda a família. E a verdade era mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Vamos, Clara! Precisamos sair! Gritou Rafael, puxando-a pelo braço. Enquanto eles corriam, um funcionário do hospital, com um olhar nervoso, apareceu na porta. Vá! É uma questão de vida ou morte! Mas, em um ato desesperado, Clara olhou para trás e viu o homem de terno avançar em direção à avó. Ela precisa ir agora! Ele gritou. Mas um clarão ofuscante irrompeu da porta. Clara sentiu uma onda de calor que parecia vir do chão. Dona Elvira, com os olhos arregalados, virou-se para Clara. E antes que Clara pudesse entender, a avó fez algo inesperado. Ela pressionou um objeto entre as mãos de Clara. Isso é importante. Dito isso, Dona Elvira teve uma expressão de desespero. Um segundo depois, seu corpo foi envolto por uma luz intensa. Um grito ecoou da sala de emergência e, no instante seguinte, tudo parou. Clara, em choque, olhou para o que estava em suas mãos. Uma chave antiga e uma foto desbotada de uma mulher que não era sua avó, mas que se parecia intrigantemente com ela. Vovó! Clara gritou, mas não houve resposta. Apenas um silêncio profundamente inquietante. O caos ao redor começava a acalmar, mas a adrenalina pulsava nas veias de Clara. A luz tinha engolido a avó, mas e agora? Qual era aquela conexão com aquela mulher estranha na foto? O que Dona Elvira realmente escondia? Neste instante, Clara soube que tudo estava prestes a mudar. As perguntas se acumularam e a verdade que conhecera se esvaiu.
Ela estava sozinha com seu mistério. Uma nova realidade batendo à porta. O que mais estava ainda por vir? Clara ficou paralisada, segurando a chave antiga e a foto em suas mãos. O eco da explosão ainda reverberava no fundo da sala, enquanto um frio súbito invadia seu corpo. O rosto de Dona Elvira tinha desaparecido e aquele vazio parecia imenso. Ela olhou para Rafael, que tinha a expressão de quem estava à beira de um colapso. "Precisamos sair!" ele gritou, o pânico transparecendo em cada palavra. Mas Clara não poderia. Algo dentro dela estava mudando, a adrenalina pulsando, a inquietação crescendo. "Rafael, espera, eu não posso apenas." E antes que pudesse terminar, o homem de terno que parecia ser o líder dos três se aproximou dela. A pressa o havia deixado ao parecer ainda mais ameaçador, mas a urgência no olhar dele capturou a atenção de Clara. "Você precisa entender", ele disse, a voz baixa mais intensa. "Aquele diário não é apenas um registro de memórias. É parte de uma ligação muito mais profunda com quem você realmente é." Clara franziu a testa, confusa e assustada. "O que você quer dizer com isso?" "Nem tudo é o que parece", ele continuou. "As palavras pesadas como chumbo. A mulher na foto, ela é você. Ou, melhor dizendo, você é uma descendente dela. O que sua avó fez não foi só proteger a si mesma, mas a você também." A revelação se chocou contra Clara como um muro. "O quê? Não, isso não faz sentido." A mente dela girava e cada batida do coração ressoava como um eco distante. Rafael olhou entre eles perdido. Dona Lúcia estava estagnada, observando a confusão com um olhar vazio. Quando o codinome Aurora foi ativado, ficou claro que sua família estava entrelaçada em algo maior, o homem acrescentou, buscando manter a calma em meio ao caos. "Agora, você é o único que pode decifrar o que isso realmente significa e, se necessário, detê-los antes que seja tarde demais." Um arrepio percorreu a espinha de Clara, como se uma corrente elétrica aninhada em suas veias. As memórias da avó se misturavam com imagens de uma vida que ela nunca conheceu. Mas e se eu não conseguir? A dúvida se espalhou dentro dela, uma sombra de medo que ameaçava engolir sua determinação. Então, antes que pudesse processar tudo, uma nova batida ecoou da porta. Essa não era uma batida qualquer, era a batida firme da segurança do hospital. "Abre a porta!" gritaram, e um sentimento de desespero começou a tomar conta do ambiente. O homem de terno se virou de forma abrupta. "Não, eles não podem saber quem você é." A urgência na voz dele fez Clara sentir um nó na garganta. "Tem eleição?" perguntou Rafael, a respiração pesada. O homem ignorou a pergunta, e Clara notou seu olhar fixo na porta enquanto o som de passos aproximava-se. "Escutem-me", o homem disse, quase implorando. "Vocês precisam sair daqui agora. E você, Clara, precisar decidir se está pronta para aceitar essa verdade." "Eu não vou deixar minha mãe e avó para trás", Clara resmungou, determinação surgindo. Mas quando olhou para Dona Lúcia, o rosto da mãe tinha mudado. Uma espécie de resolução fria tomou conta dela. "Eu sempre soube que havia algo mais", Dona Lúcia disse, quase como um sussurro, mas suas palavras estavam carregadas de uma força escondida. "Por que você acha que mantivemos isso em segredo?" Clara ficou em choque. "O que você está dizendo? Você sabia!" "Você precisa entender, Clara. Não era apenas sobre a sua avó. Era sobre nós. Sobre você." Nesse momento, o homem começou a pressionar um botão em um dispositivo pequeno.
Estão vindo, disse ele, e a porta estava prestes a arrebentar. Precisamos agir rápido. O horror teceu uma corrente de tensão. E então, em um movimento tão rápido quanto o estalo, Dona Lúcia fez algo inesperado. Ela se posicionou entre Clara e a porta. A fúria em seus olhos refletindo algo que Clara nunca havia visto antes. Não vamos deixá-los levar você. Não, mãe, o que você está fazendo? Gritou Clara, a sensação de traço crescente. Os homens se preparavam do lado de fora e Clara percebeu num segundo que aquele não era apenas o espaço físico, mas algo muito mais profundo, um abismo de segredos familiares prestes a ser revelado. Mãe, não! O que mais você não me contou? A porta finalmente explodiu, mas a proximidade da verdade já havia aberto o coração de Clara. E antes que as sombras do passado pudessem invadir aquele espaço, a última palavra de Dona Lúcia ecoou, transformando o momento. Você pode escolher essa nova vida ou ser perdida no legado da nossa história. O estremecer daquelas palavras fez Clara sentir que o mundo estava se desmoronando ao seu redor. Tudo só poderia piorar a partir daquele instante. Clara ficou paralisada, segurando a chave antiga e a foto em suas mãos. O eco da explosão ainda reverberava no fundo da sala enquanto um frio súbito invadia seu corpo. O rosto de Dona Elvira tinha desaparecido e aquele vazio parecia imenso. Ele gritou, o pânico transparecendo em cada palavra. Mas Clara não podia deixar sua avó para trás. Rafael, espera! Eu não posso apenas... Mas as palavras falharam em sua garganta. O homem de terno, que parecia ser o líder dos três, se aproximou dela. Você precisa entender, disse ele, a voz baixa, mas intensa. Aquele diário não é apenas um registro de memórias. É parte de uma ligação muito mais profunda com quem você realmente é. Clara franziu a testa, confusa e assustada. O que você quer dizer com isso? Nem tudo é o que parece, ele continuou, as palavras pesadas como chumbo. A mulher na foto, ela é você. Ou melhor dizendo, você é uma descendente dela. O que sua avó fez não foi só proteger a si mesma, mas a você também. A revelação a atingiu com força. O quê? Não, isso não faz sentido. A mente dela girava e cada batida do coração ressoava como um eco distante. Rafael olhou entre eles, perdido. Dona Lúcia estava estagnada, observando a confusão com um olhar vazio. Quando o codinome Aurora foi ativado, ficou claro que sua família estava entrelaçada em algo maior. O homem acrescentou, buscando manter a calma em meio ao caos. Agora você é o único que pode decifrar o que isso significa e, se necessário, detê-los antes que seja tarde demais. Um arrepio percorreu a espinha de Clara, como se uma corrente elétrica aninhada em suas veias. Mas e se eu não conseguir? A dúvida se espalhou dentro dela, uma sombra de medo que ameaçava engolir sua determinação. Então, um novo barulho ecoou da porta. Batidas fortes, mais urgentes. Abre a porta! Gritaram. E Clara sentiu um nó na garganta. O desespero aumentava. O homem começou a pressionar um botão em um dispositivo pequeno. Estão vindo, disse ele. E a porta estava prestes a arrebentar. Precisamos agir rápido. Quem são eles? Perguntou Rafael, a respiração pesada. O homem ignorou a pergunta e Clara notou seu olhar fixo na porta enquanto o som de passos aproximava-se. Escutem-me! O homem disse, quase implorando. Vocês precisam sair daqui agora. E você, Clara, precisa decidir se está pronta para aceitar essa verdade. Não havia tempo para pensar. Clara olhou para sua mãe e avó,
Dona Lúcia fez um gesto com a mão, como se dissesse que a decisão estava em suas mãos. Não vou deixar você ir sozinha, gritou ela. E aquilo foi como um botão que se apertou. Outro estrondo. A porta finalmente arrebentou. Clara viu homens armados entrando na sala. O pânico tomou conta. Mãe! Gritou, mas o tempo parecia correr para os lados. Dona Lúcia avançou, encarando os intrusos. Vocês não vão levar minha filha. Ela estava decidida, mas o medo refletido nos olhos dela fez Clara sentir um nó na garganta. O homem de terno avançou e ela gritou, para trás, não cheguem nele. Nesse instante, tudo se desenrolou em uma sequência rápida. Um dos invasores puxou uma arma e apontou. Clara sentiu a adrenalina correr, a respiração rápida. E então, algo inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante apareceu na sala e antes que Clara pudesse entender, uma figura emergiu, parecendo quase uma ilusão. Era Dona Elvira, tão real quanto sempre esteve, mas envolta em uma luz dourada. Não! Ela gritou, a voz ecoando pela sala. Você não pode estar aqui! O líder dos invasores exclamou, visivelmente abalado. Os homens hesitaram. Clara, em estado de choque, olhou para a avó. O que está acontecendo? Dona Elvira, agora com um brilho quase sobrenatural, lançou um olhar firme. A verdade vem à tona, Clara. É hora de você conhecer quem eu realmente sou. As palavras dela retumbaram. O que Dona Elvira estava insinuando? Clara ficou sem palavras. E em um movimento rápido, a avó ergueu a mão e, de repente, uma onda de energia percorreu a sala. Os invasores ficaram paralisados. Clara sentiu um poder pulsante no ar. Dona Elvira, não! Gritou o homem de terno, mas já era tarde demais. A sala explodiu em um brilho ofuscante e, de repente, a realidade pareceu distorcer. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo havia mudado. Dona Elvira não era mais a avó que Clara conhecia. O olhar dela, uma mistura de dor e poder, agora era diferente, como se uma máscara antiga tivesse sendo descartada. Você não entendeu, Dona Elvira disse, a voz ecoando com uma nova gravidade. O codinome Aurora era apenas o início. O que eu realmente sou é muito maior do que você pode imaginar. As palavras dela reverberaram nas paredes. Clara olhou para Rafael e a realidade do que estava acontecendo começava a desmoronar. Tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar. E nesse momento, a verdadeira história da bênção de Aurora começou a tomar forma diante dela. Clara sentiu um arrepio, de repente percebendo que nada seria como antes. A luta estava apenas começando e a verdade ficaria mais profunda do que qualquer um poderia prever. Clara ficou paralisada, segurando a chave antiga e a foto em suas mãos. O eco da explosão ainda reverberava no fundo da sala, enquanto um frio súbito invadia seu corpo. O rosto de Dona Elvira tinha desaparecido e aquele vazio parecia imenso. Ela olhou para Rafael, que tinha a expressão de quem estava à beira de um colapso. Precisamos sair, ele gritou, o pânico transparecendo em cada palavra. Mas Clara não podia deixar sua avó para trás. Rafael, espera, eu não posso apenas... Mas as palavras falharam em sua garganta. O homem de terno, que parecia ser o líder dos três, se aproximou dela. Você precisa entender, disse ele, a voz baixa, mas intensa. Aquele diário não é apenas um registro de memórias.
É parte de uma ligação muito mais profunda com quem você realmente é. Clara franziu a testa, confusa e assustada. O que você quer dizer com isso? Nem tudo é o que parece. Ele continuou, as palavras pesadas como chumbo. A mulher na foto, ela é você? Ou melhor dizendo, você é uma descendente dela. O que sua avó fez não foi só proteger a si mesma, mas a você também. A revelação a atingiu com força. O quê? Não! Isso não faz sentido! A mente dela girava. E cada batida do coração ressoava como um eco distante. Rafael olhou entre eles, perdido. Dona Lúcia estava estagnada, observando a confusão com um olhar vazio. Quando o codinome Aurora foi ativado, ficou claro que sua família estava entrelaçada em algo maior, o homem acrescentou. Agora você é o único que pode decifrar o que isso significa, e se necessário, detê-los antes que seja tarde demais. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Mas, e se eu não conseguir? Antes que o homem pudesse responder, um X enorme ecoou na porta. Batidas fortes. Abri a porta! Gritaram. De repente a sala parecia pequena e o desespero começou a tomar conta. O homem começou a pressionar um botão em um dispositivo pequeno. Estão vindo, disse ele. Precisamos agir rápido. E apenas então a realidade começou a desmoronar. Outro homem entrou correndo pela porta. E antes que alguém pudesse dizer algo, Clara percebeu que era alguém que conhecia. O próprio pai dela, Eduardo. Mãe, Clara! Ele gritou e sua expressão de horror fez o mundo ao redor dela parecer ainda mais insano. O que está acontecendo aqui? Clara ficou paralisada. Pai, você sabia disso? Sabia que a vovó era? Não podemos discutir agora! Eduardo cortou. Venham, temos que sair. Mas as coisas não eram o que pareciam. As palavras de Eduardo estavam envoltas em um mistério. O homem de terno estava prestes a gritar quando, com um movimento brusco, Eduardo puxou uma arma do bolso. Você não vai levar a Clara! Ele gritou, tuchando o gatilho sem hesitar. O disparo ecoou pela sala e Clara sentiu o mundo congelar. O homem de terno caiu. E as próximas palavras de Eduardo a deixaram atordoada. Esse era meu plano o tempo todo. Proteger você. Sabia que eles viriam por você. Proteger de quê? Clara gritou, lágrimas nos olhos. O terror e a confusão se misturavam. E o caos parecia aumentar a cada segundo. Dona Lúcia, esquecendo o que estava acontecendo, começou a gritar. Eduardo, não! O que houve com você? Como você se envolveu com isso? A expressão de Eduardo se endureceu. Essa não é a hora, Lúcia. Claramente temos traidores entre nós. Alguns não têm como escapar. O sangue ressoava ao redor do corpo caído e Clara mal conseguia entender. A imagem de seu pai, um homem de família, um protetor, agora era sombrio e irreal. Um nó se formou em seu estômago. Você fez isso por quê? Para nos salvar? Ou porque estava envolvido nesse mundo? Enquanto Clara lutava com a verdade que agora se desdobrava, Dona Elvira surgiu em um brilho ainda mais forte. Ela estava diferente, mais viva. A energia dela iluminou a sala e todos olharam atônitos. Eduardo, seu plano é mais complexo do que você imagina. Dona Elvira exclamou. O desconforto era palpável. Você não entende o que isso pode significar. Ou entendo mais do que você imagina. Eduardo respondeu, um sorriso irônico no rosto. O codinome Aurora não é apenas um legado da sua linha. É também uma maldição. E você, Clara, é a chave.
O impacto daquelas palavras desabou sobre Clara como uma onda. O que isso significava? Seria ela realmente a chave de algo que poderia arruinar não apenas sua vida, mas tudo o que conhecia? As mensagens começaram a se embaralhar nas mentes dela. O que realmente significava ser descendente de Dona Elvira? A verdade tornava-se uma bola de neve de segredos e revelações destrutivas. O que mais estava por vir? E mais importante, a quem Clara poderia confiar? As sombras dançavam ao seu redor, e com cada movimento mais perguntas surgiam. A batalha estava apenas começando, e as consequências estavam prestes a se revelar da forma mais sobrenatural e devastadora. Clara ficou paralisada, segurando a chave antiga e a foto em suas mãos. O eco da explosão ainda reverberava no fundo da sala, enquanto um frio súbito invadia seu corpo. O rosto de Dona Elvira tinha desaparecido e aquele vazio parecia imenso. Ela olhou para Rafael, que tinha a expressão de quem estava à beira de um colapso. "Precisamos sair", ele gritou, o pânico transparecendo em cada palavra. Mas Clara não podia deixar sua avó para trás. "Rafael, espera! Eu não posso apenas..." Mas as palavras falharam em sua garganta. O homem de terno, que parecia ser o líder dos três, se aproximou dela. "Você precisa entender", disse ele, a voz baixa, mas intensa. "Aquele diário não é apenas um registro de memórias. É parte de uma ligação muito mais profunda com quem você realmente é." Clara franziu a testa, confusa e assustada. "O que você quer dizer com isso?" "Nem tudo é o que parece", ele continuou, as palavras pesadas como chumbo. "A mulher na foto, ela é você. Ou melhor dizendo, você é uma descendente dela. O que sua avó fez não foi só proteger a si mesma, mas a você também." A revelação a atingiu com força. "O quê? Não, isso não faz sentido." A mente dela girava e cada batida do coração ressoava como um eco distante. Rafael olhou entre eles, perdido. Dona Lúcia estava estagnada, observando a confusão com um olhar vazio. Quando o codinome Aurora foi ativado, ficou claro que sua família estava entrelaçada em algo maior. O homem acrescentou: "Agora, você é o único que pode decifrar o que isso significa e, se necessário, detê-los antes que seja tarde demais." Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Mas e se eu não conseguir? Antes que o homem pudesse responder, um X enorme ecoou na porta. Batidas fortes. "Abre a porta!" gritaram. De repente, a sala parecia pequena e o desespero começou a tomar conta. O homem começou a pressionar um botão em um dispositivo pequeno. "Estão vindo!" disse ele. "Precisamos agir rápido!" E apenas então a realidade começou a desmoronar. Outro homem entrou correndo pela porta e, antes que alguém pudesse dizer algo, Clara percebeu que era alguém que conhecia: o próprio pai dela, Eduardo. "Mãe! Clara!" ele gritou, e sua expressão de horror fez o mundo ao redor dela parecer ainda mais insano. "O que está acontecendo aqui?" Clara ficou paralisada. "Pai, você sabia disso? Sabia que a vovó era..." "Oh, não podemos discutir agora." Eduardo cortou. "Venham, temos que sair." Mas as coisas não eram o que pareciam.
As palavras de Eduardo estavam envoltas em um mistério. O homem de terno estava prestes a gritar quando, com um movimento brusco, Eduardo puxou uma arma do bolso. "Você não vai levar a Clara!" ele gritou, puxando o gatilho sem hesitar. O disparo ecoou pela sala e Clara sentiu o mundo congelar. O homem de terno caiu. E as próximas palavras de Eduardo a deixaram atordoada. "Esse era meu plano o tempo todo, proteger você. Sabia que eles viriam por você." "Proteger de quê?" Clara gritou, lágrimas nos olhos. O terror e a confusão se misturavam, e o caos parecia aumentar a cada segundo. Dona Lúcia, esquecendo o que estava acontecendo, começou a gritar. "Eduardo, não é um momento com você. Como você se envolveu com isso?" A expressão de Eduardo se endureceu. "Essa não é a hora, Lúcia. Claramente temos traidores entre nós. Alguns não têm como escapar." O sangue ressoava ao redor do corpo caído e Clara mal conseguia entender. A imagem de seu pai, um homem de família, um protetor, agora era sombrio e irreal. Se formou em seu estômago. "Você fez isso por quê? Para nos salvar ou porque estava envolvido nesse mundo?" Enquanto Clara lutava com a verdade, que agora se desdobrava, Dona Elvira surgiu em um brilho ainda mais forte. Ela estava diferente, mas viva. A energia dela iluminou a sala, e todos olharam atônitos. "Eduardo, seu plano é mais complexo do que você imagina", Dona Elvira exclamou. O desconforto era palpável. "Você não entende o que isso pode significar." "Ou entendo mais do que você imagina", Eduardo respondeu, um sorriso irônico no rosto. "O codinome Aurora não é apenas um legado da sua linha, é também uma maldição." "E você, Clara, é a chave." O impacto daquelas palavras desabou sobre Clara como uma onda. Que isso significava? Seria ela realmente a chave de algo que poderia arruinar não apenas sua vida, mas tudo o que conhecia? Mas antes que pudessem digerir toda essa confusão, uma luz intensa brilhou atrás de Dona Elvira e tudo ficou em silêncio. Quando Clara se virou, um burburinho distante começou a aquecer. Uma figura familiar surgiu da luz. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era uma versão mais jovem de Dona Elvira, usando um vestido que parecia ter saído de um filme de época. "Você não deveria ter me deixado nesse lugar, Elvira", a mulher disse, e a voz dela era fria como gelo. "Você me traiu, e agora todos nós vamos pagar o preço." A incompreensão tomou conta da sala. Clara mal conseguia processar. A mulher a apontou. Você é culpada por tudo isso. O legado que pesava sobre nós por gerações. Você é a única que pode quebrar a corrente." Dona Elvira pareceu murchar sob o peso daquela revelação. Não é assim que as coisas funcionam." Ela parecia desesperada, mas a jovem manteve sua posição. Clara olhou entre as duas, a confusão se transformando em uma tempestade de emoções. A jovem avançou, sua expressão tomada pela determinação. "O codinome Aurora pertence a você, Clara. E se não escolher o caminho certo, a verdadeira calamidade menor ainda acontecerá." Clara estava perdida. "E o que isso tudo quer dizer?" "Significa que a verdade que você possui não é apenas um fardo, Clara. É o poder que pode mudar tudo. Mas para isso, você tem que decidir de quem vai se lembrar e em quem realmente acredita." As palavras da jovem ecoaram pela sala e, em meio ao caos, a verdade sobre a linhagem e a misteriosa herança de Clara começou a se firmar.
O que ela faria agora? Seria capaz de fazer a escolha certa quando o destino de toda a sua família estava em jogo? O silêncio pesado a cercava. As respostas estavam perto, mas ainda assim tão longe. As lições do passado e as escolhas do futuro dançavam em torno dela, e a única certeza era que tudo mudaria. Mas para onde isso levaria? Clara sentia seu coração acelerar, cada batida ecoando em sua mente. A revelação de que sua avó era parte desse legado sombrio a deixava em choque. A sala estava cheia de pressão, cada olhar fixo em Dona Elvira e na jovem que agora parecia ser uma sombra do passado, mas mais intensa. Era uma batalha geracional. Você é a chave, Clara. A jovem insistia e a cada palavra o peso das expectativas a esmagava. O que havia acontecido para levar sua vida a esse ponto? Poderia realmente ser ela a responsável por algo tão profundo? A adrenalina pulava em suas veias e o pânico se misturava à determinação. Como poderia escolher um caminho sem conhecer todas as verdades que estavam escondidas? Enquanto refletia, um estrondo abalou a sala. A porta estava sendo arrombada novamente. Clara soltou um grito abafado e todos pareceram se mover ao mesmo tempo. A jovem se virou, os olhos cheios de um fervor intenso. Estamos em perigo, todos nós! Dona Lúcia, visivelmente angustiada, segurou Clara, buscando conforto, mas a tensão era palpável. O que está acontecendo? O que devemos fazer? Sua voz tremia de preocupação. O homem que havia disparado inicialmente, agora caído ao chão, começava a se mover e Clara percebeu que não havia tempo a perder. Precisamos encontrar um jeito de sair agora! Com um movimento rápido, Clara se lançou para a porta. O olhar de Rafael, perturbado, a seguiu e ela sentiu seu apoio atrás dela. Vamos! Você não pode fazer isso sozinha! O ar estava pesado, quase sufocante, enquanto eles finalmente atravessavam a porta em direção ao corredor. Passos ecoavam ao longe, o som ameaçador dele subindo pelo corredor vazio. O brilho do sol oferecia um contraste necessário, um lembrete da liberdade que podiam alcançar. No final, somos uma família! Clara gritou, a frase enchendo o espaço ao redor como um mantra. Isso precisa acabar! As palavras cortaram a tensão como uma faca e, por um momento, o silêncio se instalou. O corredor à frente se ampliava, um caminho aberto, repleto de incertezas, mas elas não podiam hesitar. Mas, quando estavam prestes a girar a esquina, Dona Elvira apareceu novamente, mais firme desta vez. Precisamos enfrentar isso. A verdade não pode ser escondida, não mais. Clara, você precisa saber quem você realmente é. O mundo pareceu parar. Clara olhou para a avó. Era a mulher que tinha sido sua âncora, e a dor da confusão se transformou em compreensão. Ela não estava apenas ao meio de uma tempestade, ela fazia parte dela. Ok, Clara disse com firmeza. Então me diga tudo, agora! E naquele momento, no meio do caos, tudo se alinhou. Dona Elvira começou a explicar, as palavras saindo como um rio que há muito tempo estava represado. Que o codinome Aurora não era apenas uma identidade, mas a conexão de Clara a um universo de batalhas que ainda ecoavam nas sombras. Enquanto a verdade começava a fluir livremente, Clara percebeu que era mais do que uma herança. Era um chamado, uma necessidade de lutar pelo que realmente importava. O olho estava fixo no futuro e a lufada de esperança começou a substituir o desespero. A sala se encheu de uma luz dourada. Seria isso que a jovem havia falado? Uma escolha que mudaria tudo. Clara foi tomada por um misto de alegria e medo. Eu aceito esse legado. Vamos juntos enfrentar o que está por vir. As palavras
reverberaram. Eles estavam prontos para enfrentar as sombras. O passado estava prestes a se encontrar com o presente, e com isso, um novo futuro surgiria. Enquanto se preparavam para a batalha final, Clara sentiu que finalmente tinha o controle da própria vida. E a chama da coragem começou a brilhar forte dentro dela. Mas quando viram-me de novo para a sala, um grito ressoou. As sombras avançavam com mais força do que esperavam. É agora que tudo se decide. Ecoou a voz, e o clima de batalha tomou conta. O futuro estava nas mãos de Clara. Mas o que seriam as consequências dessa verdade revelada? As sombras se aproximavam rapidamente, e nesse instante o destino estava prestes a ser selado. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo mais conteúdos empolgantes para você. Não perca tempo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Quero saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho de tirar o fôlego.